Graça e paz, meus irmãos. Um novo dia se inicia, uma dádiva imerecida que nos foi presenteada pela maravilhosa, insondável e inesgotável graça de nosso Deus. E com ele, a preciosa e renovada oportunidade de buscar sua presença, fortalecer nossa fé e, de maneira decisiva, alinhar nosso coração aos seus propósitos eternos. Antes de começarmos esta oração da manhã, vamos nos posicionar com reverência, humildade e uma perspectiva de ousada confiança diante de nosso Senhor, inspirando-nos no fundamento mais transformador e na promessa mais poderosa para a jornada de um crente, registrada na Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 10. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Que roteiro divino para o sucesso! Que declaração de poder paradoxal! Que fundamento inabalável para começar o nosso dia! Este texto não é uma sugestão para a fraqueza, mas uma estratégia divina para a verdadeira força. Tiago, escrevendo para uma comunidade dispersa e sob pressão, estabelece a postura espiritual correta que precede qualquer vitória, qualquer avanço, qualquer plano bem-sucedido. Ele nos oferece um antídoto divino contra os venenos mais corrosivos da alma humana, o orgulho que nos cega e a autossuficiência que nos condena à exaustão. Ele nos força a confrontar uma verdade essencial que deve emoldurar cada passo que damos. Nossa capacidade é uma ilusão de controle, mas a graça de Deus derramada sobre os humildes é infinita. A instrução não começa com "seja brilhante" ou "trabalhe mais arduamente", mas com um ato radical de rendição. Humilhai-vos perante o Senhor. A genialidade espiritual desta instrução está em direcionar nossa postura para o lugar certo. Ela nos ensina que a preparação humana, os planos, as estratégias, as reuniões, têm seu lugar, mas a exaltação, a promoção, a vitória pertencem ao Senhor. A dinâmica é dupla e profundamente significativa. Primeiro, o mandamento: humilhai-vos perante o Senhor. Humilhar-se não é se depreciar, mas enxergar a Deus em sua real grandeza e a nós mesmos em nossa real dependência dele. É o ato consciente de descer do trono de nossas próprias vidas, de entregar o cetro do controle e de reconhecer que cada respiração, cada ideia e cada grama de força vem dele. É a postura de um coração que diz: sem ti eu nada posso fazer. Segundo, a promessa: e ele vos exaltará. A exaltação de Deus não é a promoção da arrogância humana, é o seu poder nos elevando acima das circunstâncias, nos dando favor onde não merecíamos, fazendo nossos planos prosperarem segundo o seu propósito e nos colocando em posições de influência para a sua glória. É a certeza de que quando nos rebaixamos em dependência, ele nos eleva em poder e eficácia. Portanto, viver a verdade desta passagem é viver com o coração ancorado na soberania de Deus. É um chamado para uma reorientação radical de nossa fonte de poder. A nossa vitória em Cristo Jesus não nos isenta da necessidade de humildade. Pelo contrário, ela é o maior motivo para nos humilharmos, reconhecendo que toda a vitória já foi conquistada por Ele em seu ato supremo de humildade na cruz. Não lutamos para sermos exaltados. Nós nos humilhamos a partir de uma posição de exaltação que já temos em Cristo, sentados com Ele nas regiões celestiais. Ser um vencedor em Cristo é saber que o sucesso de nossos planos não depende primariamente de nossa genialidade, mas de nossa disposição de nos humilhar sob a sua poderosa mão. Nossa vitória não deriva de nossa força, mas de nossa rendição. Enfrentar os desafios do dia com esta mentalidade é trocar a ansiedade pela adoração, a autoconfiança pela teoconfiança e a busca frenética por reconhecimento pelo descanso que vem de saber que o Deus que exalta os humildes luta por nós. Talvez você esteja acordando nesta manhã sentindo-se esmagado pela pressão de performar, de provar seu valor, de controlar cada resultado. Talvez seus olhos estejam fixos na complexidade de seus planos e não na simplicidade da promessa de Deus. Talvez você tenha comparado seus talentos com os desafios e se sentido inadequado, despreparado. Talvez a voz do orgulho esteja sussurrando que você precisa fazer tudo sozinho, ou a voz do medo esteja gritando que você não é capaz. Hoje, esta oração será um ato deliberado de humilhação e transferência de confiança.
Será um momento de desviar o foco da nossa capacidade e fixá-lo no poder soberano de Deus que levanta o caído. Que ela seja um bálsamo para sua alma ansiosa, um capacete da salvação para sua mente assediada pela dúvida e a espada do Espírito para o seu dia. Agora respire fundo, descanse seu coração e junte-se a mim nesta jornada de oração, declarando e se apossando da exaltação que vem exclusivamente de Deus. Agora, vamos orar. Curve a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e Pai, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Comandante dos Exércitos Celestiais, hoje, neste novo dia que se descortina diante de nós como um presente imerecido de Tua graça, nós nos colocamos diante da Tua santa e majestosa presença. Nosso coração, muitas vezes orgulhoso e autossuficiente diante das incertezas da vida, transborda de adoração, não primariamente pelos resultados que esperamos alcançar ou pelas promoções que desejamos receber, mas pela magnificência inabalável do Deus que Tu és. Antes que qualquer súplica por ajuda ou direção brote de nossos lábios, queremos Te exaltar, pois Tu és digno de todo louvor. Tu és o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, para quem absolutamente nada é impossível. Diante da incredulidade de Sara, Tu perguntaste: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Gênesis 18:14. E a história respondeu com o riso de um filho da promessa. O profeta Jeremias, contemplando a Tua grandeza, declarou a verdade que acalma nossa alma. Ah, soberano Senhor, Tu fizeste os céus e a terra pelo Teu grande poder e por Teu braço estendido. Nada é difícil demais para Ti. Tu és o Deus que se opõe aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Tu és o Deus que derrubou o poderoso faraó com pragas, enquanto exaltava um povo escravo à liberdade. Tu és o Deus que escolheu Davi, um jovem pastor esquecido por sua própria família, e o exaltou ao trono de Israel. Tu és o Deus que derruba as muralhas impenetráveis de Jericó, não com a força de arietes, mas com o som absurdo e poderoso de trombetas e um grito de louvor, ensinando-nos que nossas maiores vitórias são conquistadas através da obediência humilde e da adoração. Nós reconhecemos a Tua soberania absoluta e meticulosa sobre cada plano que traçamos, sobre cada projeto que iniciamos, sobre cada circunstância inesperada que enfrentaremos hoje. Tu és o oleiro e nós somos o barro. Cada ideia criativa que surge em nossa mente, cada grama de força em nossos músculos, cada batida rítmica de nosso coração, é um testemunho incessante da Tua graça sustentadora. Tu és o Deus que conhece o fim desde o começo, o Alfa e o Ômega, aquele cujo propósito prevalece sobre a infinidade de planos que pulsam no coração humano, pois, como declara a Tua palavra, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios 19:21. E é neste propósito perfeito que desejamos humildemente nos encaixar. Pai amado, ao meditarmos na exortação do autor aos Hebreus, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Hebreus 10:23. Somos confrontados com a nossa própria fragilidade e a inconstância do nosso coração. Quantas vezes, ó Deus, permitimos que as ondas da dúvida e do medo erodem a nossa confiança em Ti? Quantas vezes as circunstâncias adversas, as demoras em Tuas respostas, as pressões do mundo e as mentiras do inimigo nos fazem afrouxar o aperto em Tuas promessas. Confessamos a Ti a nossa tendência para a incredulidade, a nossa inclinação para confiar mais naquilo que os nossos olhos físicos podem ver do que na realidade invisível do Teu reino e da Tua palavra. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes em que vacilamos, por todas as vezes em que flertamos com o desespero, esquecendo-nos do histórico infindável da Tua fidelidade. Perdoa-nos por olharmos para a tempestade e, como Pedro, começar a afundar, desviando nosso olhar de Ti, o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12:2. Nós nos arrependemos de buscar segurança em nossas próprias estratégias, em nossa própria sabedoria limitada, em nossos recursos finitos, quando Tu nos convidas a lançar sobre Ti a nossa ansiedade, porque Tu tens cuidado de nós. 1 Pedro 5:7. Nós reconhecemos que a nossa autossuficiência é uma afronta à Tua suficiência e a nossa preocupação excessiva é uma negação tácita do Teu cuidado paternal.
Lava-nos e purifica-nos, ó Deus, com o sangue precioso do Cordeiro Jesus Cristo, para que possamos nos achegar a Ti com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados de uma consciência má e o corpo lavado com água pura. Hebreus 10, 22. Nesta jornada de fé, Senhor, fortaleça a nossa compreensão do que significa apegar-se com firmeza. Que não seja uma força que provém de nós mesmos, uma obstinação teimosa e vazia, mas sim uma âncora lançada nas profundezas da Tua imutabilidade. Tu não és homem para que mintas, nem filho do homem para que te arrependas. Porventura, tendo Tu prometido, não o cumprirás? Ou tendo falado, não o confirmarás? Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13, 8. As montanhas podem se abalar e as colinas podem ser removidas, mas o Teu amor leal por nós não se abalará, nem a Tua aliança de paz será removida, diz o Senhor, que tem compaixão de nós. Ajuda-nos a entender que a nossa esperança não é um mero otimismo, um pensamento positivo diante das dificuldades. A nossa esperança é uma pessoa, Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança. 1 Timóteo 1:1. É uma esperança viva que renasceu conosco pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1:3. É uma esperança segura e firme, uma âncora para a alma, que penetra no santuário interior por trás do véu, onde Jesus que nos precedeu entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Que a nossa mente seja cativa a essa verdade gloriosa. Quando as vozes do cinismo e do desânimo sussurrarem em nossos ouvidos, que a voz do Espírito Santo troveje em nosso interior, lembrando-nos que a nossa esperança está firmada não no solo movediço das circunstâncias terrenas, mas na rocha inabalável do caráter de Deus e da obra consumada de Cristo na cruz. A nossa esperança está fundamentada na Tua fidelidade. Tu és fiel. Esta é a rocha sobre a qual construímos a nossa confiança. Tu foste fiel a Abraão, prometendo-lhe uma descendência numerosa como as estrelas do céu, e mesmo diante da sua idade avançada e da esterilidade de Sara, Tu cumpriste a Tua palavra. Abraão não vacilou por incredulidade na promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé, dando glória a Deus, estando plenamente convencido de que o que ele havia prometido também era poderoso para cumprir. Romanos 4, 20 e 21. Que possamos ter a mesma convicção. Tu foste fiel a José, que foi traído por seus irmãos, vendido como escravo, falsamente acusado e esquecido na prisão. Mas em todo o tempo tu estavas com ele e o exaltaste para ser o governador do Egito, usando o mal que lhe fizeram para o bem de muitas nações. Gênesis 50, 20. Ajuda-nos a confiar no Teu plano soberano, mesmo que o caminho seja escuro e sinuoso. Tu foste fiel a Moisés e ao povo de Israel, libertando-os da escravidão com mão poderosa, abrindo o mar vermelho, sustentando-os com o maná do céu e guiando-os com uma coluna de nuvem e de fogo. Embora eles tenham murmurado e duvidado, a Tua fidelidade permaneceu. O salmista declara: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo 2,13. Que esta verdade nos traga tanto consolo quanto temor. Consolo porque a Tua fidelidade não depende da nossa perfeição, mas temor porque ela nos chama a um padrão mais alto de confiança e obediência. A nossa fé, Senhor, é o canal através do qual a Tua fidelidade opera em nossas vidas. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. Pedimos-te, aumenta a nossa fé. Dá-nos uma fé como a de Noé, que construiu uma arca para a salvação de sua família, movido por um santo temor, quando advertido sobre coisas que ainda não se viam. Dá-nos uma fé como a de Daniel, que preferiu a cova dos leões a negar a sua devoção a Ti. Dá-nos uma fé como a de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que declararam ao rei Nabucodonosor: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem servimos pode nos livrar. Mas, mesmo que ele não nos livre, saiba, ó rei, que não serviremos aos teus deuses. Daniel 3, 17 e 18. Que fé extraordinária, que não se baseia na libertação, mas no caráter do libertador. Que a nossa fé não seja condicional, mas absoluta. Que possamos dizer como Jó em meio à sua dor indescritível: ainda que ele me mate, nele esperarei.
Jó 13:15. Sabemos, Senhor, que sem fé é impossível agradar-te, pois quem de ti se aproxima precisa crer que existes e que recompensas aqueles que te buscam. Hebreus 11:6. Que a nossa busca por ti hoje seja marcada por uma fé expectante, uma confiança infantil na bondade do nosso Pai Celestial. Para nos apegarmos com firmeza, reconhecemos a necessidade vital da comunidade dos santos, da Igreja, do corpo de Cristo. O próprio contexto de Hebreus 10 nos exorta a não deixarmos de congregar, como é costume de alguns, mas a encorajar-nos uns aos outros, e ainda mais quando vemos que o dia se aproxima. Hebreus 10:25. Somos um corpo e cada membro é essencial. Precisamos do encorajamento dos nossos irmãos e irmãs, precisamos das suas orações quando a nossa fé fraqueja, precisamos da sua sabedoria quando nos sentimos confusos, precisamos do seu amor quando nos sentimos sozinhos. Levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, Hebreus 12:12. Ajuda-nos a sermos aqueles que levantam os outros, que choram com os que choram e se alegram com os que se alegram. Romanos 12:15. Que as nossas igrejas e pequenas comunidades sejam faróis de esperança, lugares onde a fidelidade de Deus é proclamada e vivida, onde as promessas são relembradas e celebradas. Que possamos considerar uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Hebreus 10:24. Livra-nos do isolamento orgulhoso e da independência carnal. Ensina-nos a humildade de pedir ajuda e a generosidade de oferecê-la. Que juntos, como um exército unido, possamos nos manter firmes contra as ciladas do diabo, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10-11. E a esperança que professamos, Senhor, não é vaga. Ela tem um conteúdo glorioso. É a esperança da salvação completa, da redenção dos nossos corpos. É a esperança da vida eterna, de estarmos para sempre na Tua presença, onde há plenitude de alegria e delícias perpétuas. Salmo 16:11. É a esperança da justiça vindoura, quando todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Filipenses 2:10-11. É a esperança de novos céus e nova terra, onde habita a justiça, 2 Pedro 3:13. Onde tu enxugarás dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21:4. Esta é a bendita esperança, o glorioso aparecimento de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Tito 2:13. Que esta esperança futura invada o nosso presente, que ela nos dê perspectiva em meio às provações que o apóstolo Paulo chamou de leves e momentâneas e que produzem para nós uma glória eterna que pesa muito mais. 2 Coríntios 4:17. Que a certeza do nosso destino eterno nos dê coragem para vivermos vidas santas e piedosas neste mundo, como forasteiros e peregrinos, ansiando pela nossa pátria celestial. Hebreus 11:13-16. Ó Deus fiel, nós te pedimos, sela esta verdade em nossos corações pelo poder do Teu Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo da nossa herança, a garantia de que pertencemos a Ti e de que as Tuas promessas se cumprirão. Efésios 1:13-14. Quando a nossa memória falhar em lembrar da Tua fidelidade passada, que o Espírito Santo, o Consolador, nos lembre de tudo o que Jesus nos ensinou. João 14:26. Quando a nossa força se esgotar, que o Espírito Santo nos revista de poder do alto. Atos 1:8. Quando não soubermos como orar, que o próprio Espírito interceda por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Enche-nos, transborda-nos com o Teu Santo Espírito, para que possamos viver não mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, produzindo o fruto do amor,
da alegria, da paz, da paciência, da amabilidade, da bondade, da fidelidade, da mansidão e do domínio próprio. Gálatas 5, 22, 23. É através do poder do Espírito que podemos fazer morrer os atos do corpo. Romanos 8, 13. E nos apegar firmemente à esperança. Portanto, Pai, com base na Tua natureza imutável, na obra consumada de Cristo, no testemunho infalível da Tua palavra, no poder do Espírito Santo e na comunhão dos santos, nós declaramos a nossa decisão de nos apegar com firmeza inabalável à esperança que professamos. Nós nos recusamos a ser como a onda do mar, levada e agitada pelo vento da dúvida. Tiago 1,6. Nós fincamos os pés na rocha dos séculos. Nós olhamos para além dos problemas temporais e fixamos os nossos olhos na glória vindoura. Nós confiamos não em nossa capacidade de segurar, mas em Teu poder de nos sustentar. Tu és aquele que é poderoso para nos impedir de cair e para nos apresentar com grande alegria perante a Sua glória, imaculados. Judas 1,24. Em cada tarefa que realizarmos hoje, em cada conversa que tivermos, em cada desafio que enfrentarmos, que a nossa vida seja um testemunho vibrante desta esperança. Que as pessoas ao nosso redor vejam em nós não uma resiliência meramente humana, mas uma paz que excede todo o entendimento. Filipenses 4,7. Uma joia que não depende das circunstâncias e uma firmeza que só pode vir de quem está ancorado em Ti. Que sejamos sempre preparados para responder a todo aquele que nos pedir a razão da esperança que há em nós. 1 Pedro 1,15. Nós Te entregamos este dia, cada minuto e cada segundo. Usa-nos para a Tua glória. Que os nossos pensamentos, palavras e ações estejam alinhados com o Teu propósito perfeito. Capacita-nos a amar-Te de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Que a nossa vida seja uma canção de louvor à Tua fidelidade, pois Tu, ó Senhor, és o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso Deus em quem confiamos. Te louvamos, porque a nossa vitória, a verdadeira e duradoura vitória, não reside em nossa frágil competência, em nossa limitada inteligência ou na nossa rede de contatos, mas na nossa conexão vital e ininterrupta contigo. Como a videira sustenta os ramos, Tu nos sustentas, e a verdade que Jesus nos ensinou ecoa em nosso espírito nesta manhã. Sem mim, nada podeis fazer. João 15,5. Reconhecemos que qualquer fruto de justiça, qualquer ato de bondade, qualquer lampejo de sabedoria que produzirmos hoje será o resultado da Tua seiva fluindo através de nós. Por isso a nossa confiança não está em nossa própria força ou poder, mas na promessa que deste a Zorobabel e que tomamos para nós, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4,6. Te exaltamos pela Tua fidelidade imutável, que se revela radiante a cada manhã, lembrando-nos que, como o profeta Jeremias escreveu em meio à desolação, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as Suas misericórdias não têm fim, são novas cada manhã. Grande é a Tua fidelidade. Lamentações 3, 22, 23. Tuas misericórdias são a prova viva de que nosso orgulho de ontem, nossas falhas da noite passada e nossas tentativas de autossuficiência desta madrugada não anulam a Tua inabalável disposição em nos exaltar quando nos humilhamos. Senhor, com humildade, reverência e um júbilo profundo, reconhecemos e celebramos a obra central e consumada de Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa vitória encarnada, o exemplo supremo de que a humildade precede a glória. Ele é aquele que, como declara a Escritura,
sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Filipenses 2, 6-9. É a invocação deste nome exaltado que nos garante a tua atenção. É através dele, o leão da tribo de Judá que venceu, e o Cordeiro de Deus que se humilhou até a morte, que temos acesso direto, ousado e sem impedimentos ao teu trono de graça. Não nos aproximamos com orgulho, como credores distantes, mas com a confiança que a tua palavra nos garante. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Hebreus 10, 19 e 20. Viemos para recebermos misericórdia, para nosso orgulho, e acharmos graça que nos capacite a viver em humildade. A sua ressurreição gloriosa é a prova definitiva e irrefutável de que o teu poder para exaltar é infinitamente maior do que o poder da morte, da tirania do pecado e de qualquer adversário espiritual ou físico que se levante contra nós. Confiamos que, por estarmos nele e ele em nós, o mesmo poder explosivo e criador, a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos? Efésios 1, 19 e 20, opera em nós hoje. Esse poder não apenas nos salva, mas nos capacita, nos fortalece e nos comissiona a enfrentar cada desafio, não na esperança de, talvez, sermos exaltados por nossos méritos, mas na certeza da exaltação que ele já conquistou para nós através de sua humildade. Por isso, te adoramos com todo o nosso ser, com nossa mente, alma e forças. Queremos te agradecer pelo acesso irrestrito que temos à tua presença, pela identidade segura que temos como coerdemos com Cristo, Romanos 8,17, e pela paz que excede todo entendimento, que guarda nossos corações e mentes. Cremos que neste dia, por causa de Jesus, andaremos de cabeça baixa, em humildade, mas com os corações confiantes em ti, sabendo que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Que nossa vida, nossas palavras, nossas reações e nossas decisões hoje sejam um testemunho constante para a tua glória, uma prova viva e irrefutável para um mundo orgulhoso de que nosso Deus reina, se opõe aos soberbos e exalta os humildes. Pai Santo, Deus Altíssimo, soberano sobre toda a criação, nós nos prostramos diante da tua majestade infinita nesta hora, com o coração humilde e a alma reverente. Reconhecemos o teu poder, a tua promessa de exaltação e a tua santidade que nos convida à dependência. Diante do esplendor do teu ser e do convite claro para nos humilharmos diante de ti, somos confrontados com a nossa própria realidade. Reconhecemos, Pai, que inúmeras vezes vivemos de forma completamente oposta a este princípio. Sem a tua graça, nossa tendência natural é o orgulho, a autossuficiência e a busca pela nossa própria glória. Com os corações abertos e sem máscaras, nós nos achegamos ao teu trono de graça para confessar nosso pecado de soberba e independência. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que elaboramos nossos planos sem te consultar, que confiamos em nossa própria inteligência, em nossos contatos e em nossos recursos como se eles fossem a fonte de nossa exaltação. Confessamos que passamos mais tempo em planejamento estratégico do que em oração de rendição. Perdoa-nos por abraçarmos a arrogância, por nos sentirmos autossuficientes quando as coisas vão bem,
e por permitirmos que a semente do orgulho e da independência crie raízes no nosso coração quando fomos chamados a depender de Ti em todas as coisas. Confessamos o pecado de tentar controlar os resultados, agindo como se não tivéssemos um Deus soberano que governa todas as coisas. Perdoa-nos, Pai, por olharmos para o tamanho dos nossos desafios e tentarmos crescer à altura deles com nossa própria força, em vez de nos diminuirmos para que Tu cresças. Perdoa-nos por permitirmos que a ansiedade por performance domine nossa mente e paralise nossas ações, quando a Tua palavra nos ordena a lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade. Confessamos que demos mais crédito às vozes da cultura do sucesso a qualquer custo do que a Tua promessa infalível de que a honra segue a humildade. Cada vez que nos estressamos com o futuro, revelamos que a nossa confiança não estava firmada em Teu poder de exaltar. Derramamos diante de Ti a nossa confissão sobre o pecado da frustração e da raiva quando os nossos planos falham. Confessamos que em vez de nos humilharmos e buscarmos Teu propósito, muitas vezes ficamos amargurados. Em vez de esperar pela Tua exaltação, tentamos forçar as portas com nossa própria força, atropelando Teus processos e muitas vezes piorando a situação. O resultado, Senhor, tem sido sempre o mesmo: exaustão, frustração e a dolorosa percepção de nossa própria impotência. Perdoa-nos, Senhor, por esquecermos que Tu és um Deus de processos e que a humildade é o caminho que Tu traçaste para a glória. Confessamos o pecado de esquecer os Teus feitos passados. Quando um novo desafio chega, confessamos que muitas vezes agimos como se nunca tivéssemos visto a Tua mão poderosa nos levantar de situações impossíveis antes. Perdoa-nos por nossa amnésia espiritual, que nos faz duvidar do Teu poder no presente, porque nos esquecemos da Tua fidelidade com os pais no passado. Perdoa-nos por não construirmos memoriais de gratidão em nossos corações, que poderiam servir como fortalezas de fé em tempos de crise. Com o coração arrependido, confessamos que, embora tenhamos o Rei do Universo como Pai, muitas vezes vivemos como servos rebeldes, orgulhosos e exaustos. Temos acesso à graça que é concedida aos humildes, mas vivemos na energia da carne. Perdoa-nos por não apropriarmos do nosso privilégio, por não usarmos a arma da rendição e por não vivermos à altura do chamado que recebemos para andar em humildade e poder. Ó Pai de misericórdia, tendo confessado essas falhas, nós clamamos pelo Teu perdão. Não nos baseamos na nossa performance, mas na obra perfeita do nosso Senhor Jesus Cristo, que se humilhou por nós. Pedimos que o sangue daquele que nos amou e se entregou por nós nos purifique de todo orgulho, de toda autossuficiência, de toda ansiedade e de toda rebeldia. Lava-nos, Senhor. Cria em nós, ó Deus, um coração puro e humilde. Renova dentro de nós um espírito de mansa dependência. Restitui-nos a alegria da nossa salvação, que é a nossa verdadeira exaltação, e a autoridade que vem do Teu Espírito. E agora, Senhor, olhamos para este dia com uma nova perspectiva, com esperança e com fé, não em nossas habilidades, mas no Teu poder que nos ergue do pó. Ajuda-nos a nos despir do velho homem, de olhar altivo, e a nos vestir da nossa verdadeira identidade em Cristo, a de filhos mais que vencedores em Ti. Ajuda-nos a pensar como humildes, a falar como humildes e a agir como humildes, não porque somos fracos, mas porque Tu és a nossa força. Esvazia-nos de todo pensamento que diz, eu preciso conseguir, e enche-nos com a verdade do Teu Espírito que diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Que a nossa mente seja renovada pela Tua palavra, para que possamos experimentar a Tua boa, agradável e perfeita vontade, que inclui a manifestação do Teu poder em nossa fraqueza. Dá-nos a coragem de enfrentar os desafios de hoje, não como ameaças à nossa reputação, mas como oportunidades para nos humilharmos e vermos a Tua glória. Eu me humilharei perante o Senhor, e Ele
me exaltará. Senhor Todo-Poderoso, nosso Pai de amor, nós nos achegamos a Ti nesta manhã, não para pedir uma vida sem lutas, mas para pedir a Tua graça, para nos humilharmos em nossas lutas. Nós nos apropriamos pela fé da nossa identidade de vencedores em Cristo Jesus. Vencedores que sabem que o caminho para cima é para baixo. Por isso hoje, com ousadia e confiança, te pedimos, Senhor, remove de nós o espírito de independência e a pressa que nos faz agir baseados apenas em nossa própria prudência. Queremos não apenas saber esta verdade intelectualmente, mas praticá-la a cada momento. Que o ato de humilhar nossos planos diante de Ti seja a nossa primeira reação ao acordar, ao nos depararmos com um desafio, ao sentirmos a pontada da ansiedade e ao planejar os próximos passos. Que seja a nossa postura constante de vida. Oramos para que possamos andar como vencedores em nossa vida profissional e em nossos projetos, porque nossa exaltação vem de Ti. Senhor, que possamos entrar em nosso local de trabalho hoje não com a pressão de ter que provar nosso valor, mas com a liberdade de quem sabe que pode descansar no Deus que exalta os humildes. Diante de metas ambiciosas, de problemas complexos e da busca por resultados, ajuda-nos a trabalhar com diligência e excelência, não para construir nosso próprio reino, mas como um ato de adoração a Ti. Dá-nos a graça de operar a partir de um lugar de paz e confiança, não para nossa glória, mas para que nossos colegas vejam que nossa capacidade e nossa calma vêm de uma fonte superior. Que nossa humildade seja um testemunho do poder do nosso Deus, que nos ensina a confiar nele em todo o tempo. Pai amado, firmados na verdade poderosa de que humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Tiago 4:10. Nós nos aproximamos de Ti nesta manhã não para pedir uma exaltação baseada em nossa força, mas para aprender a andar no caminho da humildade que leva à exaltação que vem de Ti, que já nos foi garantida em Cristo. Queremos que esta identidade celestial se torne nossa realidade terrena, manifesta em cada área de nossa vida. Por isso, com o coração aberto e a fé ativada, dedicamos este tempo para orar especificamente sobre os campos de batalha do nosso dia a dia, pedindo que o Teu Espírito nos ensine e nos capacite a viver como os vitoriosos que já somos, porque sabemos em quem temos crido. Oramos, em primeiro lugar, para que sejamos vencedores em nossa ansiedade de performance e o medo da insignificância, ao descansarmos em Tua graça. Pai, nós Te louvamos porque a nossa vitória sobre a pressão não é uma questão de nossa própria resiliência, mas um ato de fixar nosso olhar em Tua promessa. Declaramos e nos apropriamos da verdade que confronta nossa autoconfiança e nosso medo, registrada em 1 Pedro 5, de 6 a 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Senhor, grava esta estratégia divina em nosso espírito. A mão de Deus representa Teu poder soberano e Teu controle perfeito. Humilhar-se debaixo dela é aceitar Teu tempo, Teu caminho e Tua vontade. É a cura para a ansiedade. Nós confessamos, Pai, que muitas vezes nossa ansiedade é fruto do nosso orgulho. Ela nasce da crença de que nós é que temos que fazer tudo acontecer. Nesta manhã, quando nos preparamos para enfrentar o dia, pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê um discernimento sobrenatural, como a Tua palavra nos ensina em Provérbios 3, 5 a 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Senhor, queremos viver como quem acredita que Tu cuidas de nós. Quando a tentação da ansiedade vier hoje, seja a pressão para fechar um negócio, seja a ansiedade antes de uma apresentação ou entrevista, seja a hesitação em servir por nos sentirmos incapazes, seja o sentimento de estar sobrecarregado com responsabilidades. Em cada uma dessas situações,
que a nossa primeira reação seja um ato consciente de nos humilhar e declarar: Senhor, eu lanço esta ansiedade sobre Ti, porque Tu cuidas de mim. Dá-nos a força sobrenatural que vem do Teu Espírito para praticar o que a Tua palavra nos instrui em Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. A cura para o medo do fracasso é a confiança na Tua capacitação constante que flui para os humildes. Ajuda-nos a substituir o pensamento "eu não sou bom o suficiente" pela declaração "a graça de Cristo em mim é a minha suficiência". Pai, nós sabemos que a pressão para performar virá, mas nos agarramos à promessa de que a Tua força se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Abre os nossos olhos espirituais para enxergarmos que os desafios não são para nos esmagar, mas para serem palcos para a manifestação da Tua graça. Que hoje seja um dia de vitória retumbante sobre a ansiedade, não para nossa vanglória, mas para o louvor da Tua graça que atua em nós. Declaramos em nome de Jesus que não estamos sozinhos na luta. Declaramos que nosso socorro vem do Senhor. Declaramos que ao primeiro sinal de ansiedade, nossos corações se voltarão para a potente mão de Deus. Hoje, escolheremos a humildade, a confiança e a paz que pertencem aos filhos de Deus, que sabem que a batalha é do Senhor. Oramos em segundo lugar, para que sejamos vencedores em nossos projetos e vocação ao submetermos nossos planos à Tua soberania. Senhor, nós reconhecemos com humildade e clareza que a nossa vitória em Cristo é testada de forma intensa e contínua na arena de nossos planos, sonhos e trabalho diário. É nesse campo de batalha que a nossa fé professada se encontra com a realidade. A pressão implacável por resultados, a sirene sedutora do sucesso mundano e a ambição natural que pulsa em nosso coração muitas vezes nos levam a agir de forma independente, a confiar em nossos próprios carros e cavalos, esquecendo que o arquiteto mestre de toda a criação e de cada detalhe de nossa vida és Tu. Como os construtores da Torre de Babel, somos tentados a edificar monumentos para o nosso próprio nome, a buscar uma segurança que se origina em nossa própria engenhosidade, esquecendo que qualquer empreendimento não iniciado, sustentado e terminado em Ti está fadado a se tornar confusão e ruína. Pedimos o Teu socorro divino, a intervenção do Teu Santo Espírito, para sermos vencedores sobre a fortaleza do orgulho que se ergue em nosso coração, o orgulho de nossos próprios planos e o veneno amargo da frustração que tenta nos paralisar quando as coisas não saem como planejamos. Nós confessamos abertamente: não podemos vencer esta batalha contra o nosso ego com nossas próprias forças. A nossa natureza humana, o velho homem que milita contra o espírito, sempre tenderá à autonomia, ao controle e a buscar sua própria glória. O resultado dessa autonomia é sempre o mesmo: ansiedade, esgotamento e um profundo vazio. Mas ao desviarmos o nosso olhar de nossa própria insuficiência e olharmos para Ti, o Deus soberano, o Rei eterno, imortal, invisível, o único Deus, recebemos a ajuda necessária, a graça capacitante para planejar com a sabedoria que vem do alto e para entregar os resultados com a confiança de uma criança. Ajuda-nos, Pai, a construir os projetos de nossa vida, sejam eles grandes ou pequenos, ministeriais ou profissionais, pessoais ou familiares, não sobre a areia movediça e traiçoeira de nossa própria competência, não sobre o barômetro instável da aprovação humana, não sobre a popularidade efêmera ou a falsa segurança dos recursos financeiros, mas sobre a rocha inabalável, eterna e angular que é Cristo Jesus e a Sua palavra infalível. Ansiamos ser como o construtor prudente da parábola que o nosso Mestre nos ensinou, aquele que não se contentou com a superfície, mas cavou fundo, gastou tempo e esforço para alicerçar sua casa sobre a rocha. Nós também queremos cavar fundo em Teu Evangelho, alicerçar nossos planos em Tua verdade revelada, para que quando inevitavelmente vierem as tempestades da adversidade,
Os ventos cortantes das críticas, as torrentes da oposição e as inundações das crises inesperadas, nossos projetos e nossa própria alma permaneçam de pé, não porque sejam perfeitos na execução, mas porque estão perfeitamente fundados em Ti, a rocha dos séculos. Mateus 7, 24 a 25. A Tua palavra declara que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24, 35. E é nessa permanência que queremos ancorar nossas esperanças. Ajuda-nos a reconhecer que qualquer estrutura erguida sobre o fundamento do ego, da autossuficiência ou da sabedoria deste mundo é, em última análise, uma construção condenada, destinada a ruir sobre o peso da eternidade. Que o princípio divino de Provérbios 16:3 consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos, seja mais do que um versículo que citamos. Que ele seja o lema gravado a fogo nos portais de nossa vida profissional e pessoal, a filosofia que governa cada empreendimento. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a profundidade radical do que significa consagrar. Não é apenas uma oração rápida e formal no início de um projeto, uma mera formalidade espiritual, mas um ato contínuo, deliberado e, por vezes, doloroso de rendição e humildade. É a deposição diária de nossas agendas, de nossas ambições e de nossos cronogramas no Teu altar, como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional de adoração a Ti. Romanos 12:1. Consagrar significa entregar a Ti a planta, os materiais, os recursos e, acima de tudo, a glória pelo resultado final. É reconhecer que não somos os donos da obra, mas apenas administradores, mordomos fiéis a quem o Mestre confiou talentos. Mateus 25, de 14 a 30. E como mordomos, nossa principal responsabilidade não é o sucesso medido pelos padrões do mundo, mas a fidelidade ao dono da obra. Que a nossa maior alegria seja ouvir de Ti: muito bem, servo bom e fiel. Para isso, clamamos que a verdade soberana de Provérbios 19:21 governe nosso coração e silencie a cacofonia de nossas ansiedades. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Ó Pai, como essa verdade nos liberta da tirania de ter que fazer tudo dar certo. Como ela nos conforta quando nossos caminhos parecem confusos e nossos planos frustrados. Ajuda-nos a enxergar nossa vida como uma grande tapeçaria que Tu estás tecendo. Do nosso ponto de vista, aqui de baixo, muitas vezes só vemos um emaranhado de fios, nós confusos, cores que não combinam e um padrão que parece caótico. Mas Tu, o mestre artesão, vês a obra por cima e contempla o desenho glorioso e perfeito que Tu estás formando. Ajuda-nos a confiar no Teu ofício, a crer que até os fios escuros da dor e da decepção estão sendo usados por Ti para realçar a beleza do Teu desígnio final. Senhor, quando a tentação de nos apegarmos firmemente, com as mãos fechadas e o coração tenso aos nossos próprios planos surgir, que o Teu Espírito Santo nos lembre da história de José, cujos planos de uma vida normal foram destruídos pela traição, mas o Teu propósito soberano o estava elevando para salvar nações da fome. Que nos lembremos da cruz, o plano mais hediondo dos homens, que se tornou o palco do Teu plano mais glorioso de redenção. Capacita-nos então a manter as mãos abertas, a mente flexível e o espírito submisso, prontos e até mesmo ansiosos para que Tu alteres, redireciones, acelere, atrase ou até mesmo cancele nossos planos, para que o Teu propósito, que é sempre bom, perfeito e agradável, Romanos 12:2, prevaleça em nós e através de nós.
e que finalmente possamos, como o apóstolo Tiago tão sabiamente nos instrui, a abandonar a arrogância presunçosa de dizer: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Ajuda-nos a reconhecer a fragilidade da nossa existência, a verdade de que somos apenas um vapor que aparece por um instante e depois se dissipa. Tiago 4,14. Que essa consciência de nossa finitude não nos leve ao desespero, mas a uma dependência radical e jubilosa de Ti. Que a nossa linguagem e, mais importante, a atitude de nosso coração seja sempre a de adotar a postura humilde de fé que declara: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Tiago 4,15. Que essa frase não seja um amuleto ou um clichê religioso, mas a expressão sincera de um coração que se deleita em Tua soberania, que encontra liberdade na submissão e que entende que o lugar mais seguro para os nossos planos não é em nossas mentes brilhantes ou em nossas mãos capazes, mas sim na Tua graça amorosa e soberana, em Teu poder majestoso e infinito em amor. Oramos em terceiro e último lugar para que sejamos vencedores nas batalhas espirituais e nos desafios inesperados ao recebermos a graça que dás aos humildes. Pai, sabemos que a vida é um campo de batalha espiritual. Além dos desafios planejados, existem os ataques súbitos, as crises inesperadas, as más notícias que chegam sem aviso. É ali que o inimigo, que é o ser mais orgulhoso do universo, tenta nos desestabilizar com orgulho ou com medo. É ali que a angústia pode se tornar avassaladora. Em nome de Jesus, nós nos recusamos a ser vítimas das circunstâncias. Nós nos revestimos da humildade que é a nossa maior arma, pois a Tua palavra nos garante em Tiago 4, 6 e 7. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Senhor, que revelação poderosa! A nossa vitória sobre o inimigo não começa com um grito de guerra, mas com um ato de submissão a Ti. A humildade é a nossa armadura e a nossa arma. Quando nos sujeitamos a Ti, nos posicionamos sob a Tua autoridade e proteção. E é desse lugar seguro que podemos resistir ao diabo. Ajuda-nos a entender que toda tentação do inimigo, em sua raiz, é uma tentação ao orgulho. Ser independente de Deus, duvidar da bondade de Deus, buscar nossa própria glória. Portanto, a cada ataque, a cada pensamento de medo, a cada mentira de acusação que ele lançar sobre nós hoje, que nossa primeira reação seja nos humilharmos ainda mais diante de Ti. Quando ele disser: você é fraco, responderemos: sim, mas Deus é forte. Quando ele disser: você falhou, responderemos: sim, mas o sangue de Cristo me purifica. Quando ele disser: você está sozinho, nos agarraremos à Tua presença e nos submeteremos ao Teu cuidado. Pai, que o ato de sujeitar-se a Deus seja prático em nosso dia, que signifique submeter nossos pensamentos à verdade da Tua palavra, submeter nossas emoções ao controle do Espírito Santo, submeter nossa vontade aos Teus mandamentos. É desse trincheira da humildade que declaramos guerra contra as forças das trevas. Nós resistimos a todo espírito de medo, de ansiedade, de confusão, de orgulho e de engano, não em nossa própria força, mas firmados na graça que Tu abundantemente derrama sobre nós por causa de nossa postura humilde.
Que hoje seja um dia em que o inimigo encontre em nós não um alvo orgulhoso e fácil, mas uma fortaleza de humildade, cheia da graça e do poder de Deus. Declaramos que somos mais que vencedores, não porque somos invencíveis, mas porque nos submetemos ao Deus invencível, que nos prometeu a sua graça e a fuga do inimigo. Ó Senhor, Deus de amor, com o coração aberto diante de Ti, oramos pela vitória em nossas carreiras e em nosso trabalho. Socorro, Pai, para vencer a ansiedade corrosiva por promoção e reconhecimento. Liberta-nos da necessidade de validação humana e ajuda-nos a encontrar nossa mais profunda satisfação em fazer um trabalho excelente para a Tua glória. Que a instrução de Paulo aos Colossenses seja a nossa prática diária. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Que nossas mesas de trabalho se tornem altares de adoração, nossa integridade um testemunho silencioso e nossa excelência um aroma suave a Ti. Santifica nossas ambições, purifica nossas motivações, para que não busquemos construir nossos próprios pequenos reinos, mas sim expandir o Teu. Oramos pela vitória em nossos estudos e em toda busca por conhecimento. Socorro, Pai, para não confiarmos apenas em nossa capacidade intelectual ou em nossa disciplina, mas para humildemente buscar a Tua sabedoria, pois o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e é de Ti que procedem a sabedoria, o conhecimento e o entendimento. Provérbios 2:6. Guarda-nos da arrogância intelectual e dá-nos um coração ensinável. Oramos pela vitória em nosso ministério e serviço em Tua casa. Socorro, Pai, para não cairmos na armadilha sutil de construir uma obra com o nosso nome, de buscar aplausos ou de nos gloriarmos em números. Lembra-nos constantemente. Onde houver uma montanha de estresse, planejamento frenético e noite sem dormir, que sejamos aqueles que se retiram para se humilhar diante da Tua face e encontram em Ti direção, clareza e, acima de tudo, paz. Declaramos em nome de Jesus a autoridade e poder que nos foi dado, que nossos planos e projetos, nossas agendas e ambições são consagrados a Ti. Nós os depomos aos pés da Tua cruz, rendidos como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional de adoração a Ti. Declaramos que Teu propósito é soberano, perfeito e infinitamente mais sábio que os nossos mais bem elaborados esquemas. Nos submetemos a Ele com alegria e expectativa, confiando que até os Teus nãos são atos de amor e que os Teus desvios são, na verdade, atalhos para uma dependência mais profunda e uma glória maior. Declaramos que somos vencedores sobre toda a frustração, impaciência e ansiedade, porque nossa primeira reação diante do inesperado não será o pânico ou a murmuração, mas sim nos voltarmos para Ti em humilde oração, buscando a Tua vontade e confiando no Teu caminho. Hoje, pela graça de Deus, escolheremos planejar com diligência, trabalhar com excelência e executar com vigor, como bons mordomos do tempo e dos talentos que nos confiaste. Mas o faremos com o coração leve e as mãos abertas, sabendo que o resultado final e toda a glória pertencem unicamente a Ti, o Deus que exalta os humildes e cujo propósito sempre prevalecerá, agora e para sempre. Querido irmão e querida irmã em Cristo, chegamos ao final desta oração, mas a oportunidade de andar em humildade para receber a exaltação de Deus está disponível para nós a cada momento do dia. Eu gostaria de encorajá-lo a selar esta verdade em seu coração. Compartilhe nos comentários uma área, plano ou projeto em que você está escolhendo se humilhar diante de Deus hoje, entregando o controle a Ele. Se você tem um pedido de oração para que Deus lhe dê um coração humilde em meio a uma situação difícil, deixe-o nos comentários. Vamos, como comunidade, orar uns pelos outros para que vejamos a graça e exaltação do Senhor em nossas vidas. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora e junte-se a esta comunidade de fé que está aprendendo a lutar a partir da vitória que já temos em Cristo.
Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está vivendo ansioso ou lutando com orgulho e precisa ser lembrado do caminho divino para a vitória. Agora, eu gostaria de finalizar com uma bênção profética para o seu dia, baseada na verdade que declaramos: que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que se humilhou e foi exaltado, o amor de Deus Pai, que dá graça aos humildes, e a comunhão do Espírito Santo, que nos capacita a andar em humildade e poder, sejam com todos vocês. Que ao se humilhar hoje debaixo da potente mão de Deus, Ele te exalte no tempo oportuno, que Ele te levante acima da ansiedade e da confusão, que Ele te envie socorro do seu santuário e te sustente com sua graça, que Ele conceda o desejo do teu coração e cumpra todos os teus planos segundo a perfeita vontade dEle, e que você caminhe nesse dia na coragem, na paz e na confiança que só aqueles que são exaltados pelo Deus Todo-Poderoso podem conhecer, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, não deixem de ouvir as outras orações em nosso canal, que podem edificar a sua vida. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe essa oração com seus amigos e familiares, para que sejam também abençoados por Deus.